Mais um episódio do... Fala aí, Sesmac. Esse podcast tem a função graciosa de informar a todos vocês que nos assistem, tanto no YouTube quanto no Spotify, não é isso? É graciosa, gostei. Gostou? É, isso mesmo. Eu sou mãe, eu acho que eu vou aproveitar bastante esse episódio. E Boa. vocês, mamães, também, viu? Por isso que eu acho que é importante. Saúde bucal, desde bebês até a adolescência. Quem nunca ficou preocupado com aquele dente de leite, não é isso, professora? Não só dentro de leite, mas desde quando os cuidados, dentre outros itens que a gente precisa... Até que idade considerado criança, né? E pode ir para um odontopediatra. Então, são coisas assim que a gente vai descobrir hoje, Por né? isso, estamos com dois especialistas no assunto aqui, não é isso? Exatamente. O professor Dario Lopes e a professora Carla Almeida. E aí, quem são vocês? Nos apresentem. Sejam bem-vindos, né? E obrigada aqui por participar desse momento conosco. Pode começar. Sou Carla Almeida, sou mestra, né, doutora e especialista em odontopediatria pela FOP Unicamp, sou formada pela Universidade Federal de Alagoas, né? Tenho pós-doutorado também na área de laser de biofotônica, estou lá na instituição, no SESMAC, trabalhando dentro da disciplina de odontopediatria e vamos conversar um pouco, né, sobre esse universo infantil. Eu sou o Dario Lopes, sou especialista em ortodontia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em ortodontia pela Uniara em São Paulo. Estou na instituição desde 2014, nas disciplinas dedicadas à assistência das crianças e dos adolescentes. E aí vamos trocar essa ideia sobre esses assuntos. Ah, e eu sou o professor Vitor. Eu ia Você falar isso. E eu sou a Agda Feitosa. Nós também somos docentes da instituição e temos essa missão de trazer informação de qualidade. Temos certeza que esse episódio será muito proveitoso, não é isso? Demais, demais. Acho que são inúmeras dúvidas, né, que tem no dia a dia. Eu, como mãe, tenho imensa e tenho certeza que muitas outras têm também. E, assim, eu acho que a gente pode iniciar, né, professor, perguntando aí qual a importância, inicialmente, da odontopediatria, né, no contexto geral, e depois a gente vai adentrando em algumas perguntas específicas. A odontopediatria é o primeiro contato, né, dentro do universo de saúde bucal que os pais, né, que o ser humano tem, né, nesse sentido de cuidar da saúde bucal, que é a porta de entrada para muitas patologias, né, do corpo como um todo. Hoje se fala muito já em fazer a parte do pré-natal, que pode ser feito também pelo odontopediatra, ou seja, o cuidado, né, começar as orientações desde a gestação. Então, é muito importante que a gente comece a semear, né, esses conceitos do que é o cuidar em saúde bucal, né, que perpassa para a saúde geral, desde a gestação, porque aí o conhecimento adquirido, aprendido nessa época, faz com que a criança ela venha nesse contexto de cuidar consciente, né? Demais que a gente está assim com um bombardeio de informações muito grande, né? A gente não sabe o que seguir, então é importante sempre uma orientação profissional. Perfeito. Além da odontopediatria, né, existe a ortodontia, que é a minha área de concentração, e essas duas especialidades elas funcionam de forma muito interligada. Então, o primeiro contato com a odontopediatria, que é, como o Carla falou, é a porta de entrada para a odontologia, né, ao longo do desenvolvimento. E, na sequência, vem a especialidade de ortodontia, que tem a finalidade de administrar como é que esse desenvolvimento está acontecendo, se algo está errado, né, se algo precisa ser reorganizado para que todos os dentes eles consigam se posicionar da melhor forma possível, todas as estruturas esqueléticas se desenvolvam da melhor forma possível também. Meu detalhe importante, professora Águida, queria saber, é cirurgião de dentista, não é isso? Quando se forma, as pessoas chamam dentista, né? Mas é cirurgião dentista é o termo correto, não é isso? Isso, no diploma sai cirurgião dentista. Então, é importante a gente conceituar, né? Porque a gente faz realmente cirurgia, realmente a gente, vamos dizer assim, a gente cuida, né, como um todo da boca, né? A gente chama sistema estomatognático, né? Mas é importante realmente conceituar. Eu fiquei curiosa, aí você falou, acho que tocou num ponto que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento e esse momento aqui é para isso mesmo, né? A questão do pré-natal. Como seriam essas orientações? O que seria de básico, assim, inicial, que poderia dar de orientação? Primeira coisa é a mãe cuidar da boca, né? Ela entender que não é só a cárie que está no contexto, né? Então, tem a doença cárie, a doença periodontal. Hoje, a gente, com a mudança do estilo de vida, chega agora a erosão. O que mais se fala hoje em dia é a síndrome do envelhecimento bucal precoce.
né, que começa já a aparecer por conta dessa mudança das práticas de atividade física, da nossa vida muito intensa. Então, a mãe precisa entender esse processo e entender já o que é que a gestação pode influenciar no desenvolvimento dessa criança. Então, ela precisa, além de cuidar da boca dela, né, entender que agora as atitudes dela podem influenciar, por exemplo, na formação da face do bebê. Né? Até nos gostos, ou seja, no paladar, a gestação ela influencia. Né? Se a criança vai ter uma predileção mais por doce, mais por salgado, também tem uma influência. Então, veja como é interessante o organismo. A simbiose é muito grande, né? Muito interessante. Muito Eu acho vital reforçar essa temática, porque muitos pais e mães também nos assistem, nos ouvem lá no Spotify e tem uma série de dúvidas referente a diversos assuntos. E essa temática, referente à saúde bucal, à saúde periodontal, ela vem a cooperar realmente com, talvez, o que a gente chama de mitos aí, né, na área da odonto. Principalmente no que diz respeito à primeira consulta. Alguns ainda têm dúvida no qual seria a primeira consulta da criança, né, após aí o seu nascimento. Qual seria uma orientação para as mães agora que estão nos assistindo e querem fazer a primeira consulta com o seu cirurgião dentista? A primeira consulta é com o odontopediatra, né? Então, Mais pra frente é que o ortodontista aparece nessa rotina. É verdade. Mas nasceu, já tem que ir ao odontopediatra, né? A gente sempre falava, ao aparecer os primeiros dentes, que na média por volta dos 6 meses. Mas agora a gente já orienta que vá desde o início, né? Até pra gente passar essas noções iniciais do cuidado bucal, até para se preparar para o aparecimento dos dentes, não é? E também para, vamos dizer assim, buscar orientações no sentido de, o que é que apareceu de repente uma lesão, vamos dizer assim, uma coisa mais arroxeada na boca, eu tenho que me preocupar? Não, mas isso ele já tirou essas dúvidas, né? Quando ele vai na primeira consulta, assim que o bebê nasce. Então, é importante realmente ter essa orientação. Então, desde o início, né? Desde o início. Nasceu, Nasceu, tem que ir ao odontopediatra. Normalmente, até o pediatra já indica que vá. Mas, às vezes, a mãe fica um pouco relutante. Muita vacina, muita coisa nova na vida dela. Até ela não consegue colocar nesse contexto. Mas é importante. Tem muito aquilo, amamentou, eu lembro que, não sei hoje como é, né, porque meus filhos foram crescendo, mas amamentou tem uma escovinha que até coloca no dedo. Massageador, isso, massageador com as cerdas de silicone. Isso, então, a função exatamente. é exatamente massagear a gengiva, né? Não se faz mais o estímulo da boca, como a gente fazia antes. No passado, a gente fazia assim, tem que limpar a boca para poder, psicologicamente, ele ficar preparado para a higiene bucal. Isso a gente não faz mais, né? Então, a escova, né, ou as dedeiras de silicone servem para massagear a gengiva, não para escovar dentes. Teve dente, vai para a escova de cerdas, né? Cerdas de nylon, né? Ou até de fibras, tem umas mais naturais, mas tem que ter cerda. E aí nasceu o primeiro dentinho. Como é que funciona essa organização de uma educação voltada para esse tipo de saúde bucal? Porque muitas mães têm também diversas crendices aí populares. A gente né? focando, eu foquei muito nas mães, mas são mães e pais, né? Mães A gente pais, depende muito de quem tá cuidando da criança, na verdade. Todos que estão cuidando, E aí, né? muitas das vezes acontece isso, de utilizar de crendices populares para poder fazer, talvez, aí uma melhor organização da saúde bucal. Qual seria a melhor orientação partindo do profissional? A orientação primeiro a gente vai mostrar como é que se forma, né, essa boca, o que é que acontece, né, nesse primeiro ano de vida, né? Até a gente fala, tem muito uma campanha de os 1000 dias do bebê, né? Mas nesse primeiro ano de vida, a mãe fica muito mais preocupada porque tudo é novo, né? E aí a gente vai falar da função dos dentes, né? Da importância da escovação, da quantidade de pasta, do que se deve fazer, por exemplo, se a criança adoecer, que a gente tem que trocar a pasta e escova. Eu tenho 2 filhos, cada um tem que ter sua pasta e sua escova. A quantidade de creme dental, não é ela que faz a diferença, e sim é a frequência do uso desse creme dental ao longo do dia, ou seja, então é pouca pasta e muita frequência de escovação. E aí a gente orienta meio grão de arroz, parece nada, mas é o que a criança precisa, né? Até os 2 anos de idade, depois 1 grão de arroz, e depois só passa a ser 1 grão de ervilha, que é para ser a nossa quantidade, né? A partir do momento que ela cospe, né? Que ela expectora em plenitude. E isso acontece mais ou menos por volta dos 6 anos de idade. Então, essas informações são importantes. E o que é importante para a criança é o fluxo que contém na pasta.
né? Então, o flúor ainda é o elemento mais estudado e consolidado na literatura para combater a doença cárie. Mas existem outras coisas acontecendo na boca. Então, às vezes, o odontopediatra vivencia, né? Analisa a criança e vê que ela tem uma outra necessidade. Por exemplo, é uma criança que desenvolve muito tártaro, né? Além de orientar a maneira de escovação, ou seja, da empunhadura da escova, a gente vai orientar, de repente, uma pasta que tenha um componente a mais para ajudar nesse acúmulo, evitar, diminuir esse acúmulo de tártaro. Então, tem todas essas orientações que o odontopediatra dá. Também a questão da parceria com a nutrição, né? Então, os dentes têm funções diferentes. Então, é por isso que a textura do alimento, né, a inserção dessa textura muda com o desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes, uma nutricionista materno-infantil agrega muito nesses primeiros cuidados do bebê. E aí, professora Águida, você, como uma boa mãe aí, conseguiu seguir esses passos? Ela falou coisas aqui que eu nem tinha essa noção de que existia algum creme dental específico para determinada, que é muito específico de cada pessoa. Você falou uma coisa bem importante, né? E, professor, você já pegou algum caso inusitado de pai, de mãe, no consultório? Tipo, porque acontece? Eu tenho problema com a minha de 7 anos até hoje de escovar dentes. Então, assim, quais são os desafios, qual a orientação que vocês dão, assim, para os pais conseguir atingir esse objetivo deles terem essa rotina, né? Vamos falar assim, dessa rotina, porque eu sofro com a minha, viu? Às vezes eu tenho que ser mais incisiva com ela para acontecer essa escovação. É o que você acabou de falar mesmo, é rotina. Estabelecer uma rotina desde cedo, né, para que isso vire parte da vida da criança. Acordou, escova o dente, né, fez alguma refeição, escova o dente e antes de dormir, escova o dente. Dentro da minha área de atuação, que é aparelho, né, a parte do desenvolvimento da dentição, os casos mais inusitados que nos aparecem eventualmente a sensação do pai de que a criança tem a necessidade de passar por algum tipo de intervenção para corrigir algum possível problema que ela esteja enxergando, quando na maioria das vezes não tem problema nenhum instalado ali, né? O que está acontecendo de fato é o desenvolvimento normal da dentição daquela criança. Então, hoje, com esse apelo tão grande que existe pela estética e pelas redes sociais, frequentemente existe a necessidade da gente sempre ter o belo, sempre ter o que a gente pensa como ideal de perfeito, né, ao longo do desenvolvimento acontecendo sempre. E de vez em quando, durante o desenvolvimento, né, algumas coisas não aparecem, não nos passam a impressão de tanta harmonia quanto a expectativa nossa daquele momento, né, se retrata. Então, os casos mais inusitados são esses, né? De achar que algo precisa ser feito, quando, na realidade, nada precisa ser feito. O desenvolvimento está acontecendo da forma correta, né? Tudo está acontecendo do jeito como deveria, né? Aí a importância de explicar, né? De orientar, que aquilo ali é uma parte, faz parte do desenvolvimento e que, ao longo do desenvolvimento, aquilo tende a diminuir a magnitude, né? Daquela expressão que a gente está, porventura, enxergando, e tudo vai voltando ao normal. É o famoso deixa o organismo trabalhar. Né? É porque já quer que seja tudo perfeito, né? Eu acho que é uma fase que a gente passa de transformação. Tem uma fase da minha infância que eu não gosto de ver as minhas fotos. Que é justamente esse período que eu acho que eu... Tem pessoas que deixam de sorrir, né? Até pelo fato, né, de ter essa relação, muito como o doutor falou, da beleza, enfim, né, com a aquisição da possível saúde. Então, realmente as pessoas deixam até de sorrir, não é verdade? E muitas vezes a gente também se depara, né? Daí eu também vivencia isso, da expectativa dos pais, né? Mas não é exatamente a expectativa da criança. Então, às vezes, a gente precisa pontuar um pouco para os pais, né? Quando a função está acontecendo de forma adequada, às vezes a estética não está tão favorável. E isso muitas vezes não incomoda nem a criança ou o adolescente, mas incomoda o pai. E a gente precisa dizer, tem um pouco de calma, né? Então, a gente precisa deixar o organismo trabalhar. É um momento de transformação, ainda vai ter uma evolução. Exato, o crescimento e desenvolvimento está acontecendo. Existe uma idade que dizia assim, que tipo, essa idade foi a idade que já fez tudo, então se tivesse que ter alguma intervenção, seria a partir dessa idade? O ideal é que, se a ideia for corrigir algum possível problema de desenvolvimento,
ou até mesmo para identificar se existe algum problema mais marcante do desenvolvimento, uma idade legal seria aos 6 anos de idade, né? Então, todas as grandes associações mundiais, elas enxergam os 6 anos de idade como esse momento importante para que exista aí essa primeira observação, nesse primeiro olhar, se o desenvolvimento da dentição, das estruturas esqueléticas está acontecendo da forma ideal, né? Então, seria esse primeiro contato com o odontopediatra, né? Logo ao nascimento. E por volta dos 6 anos de idade seria o limite ali dessa primeira consulta com um ortodontista, com um especialista que trabalhe nessa área para avaliar se o desenvolvimento está acontecendo certo, né? Essa idade é muito importante porque é nesse momento que está acontecendo a troca, a transição do que a gente chama de dente de leite, na verdade, que são os dentes descidos, pelos dentes permanentes. Então, em média, tudo acontece nesse momento, né? E esse momento de transição é muito importante, porque a gente vai ter que conseguir espaço para que todo mundo se organize, né, nesse novo posicionamento. De vez em quando, a gente não tem uma estrutura esquelética compatível ao que a gente tem de tecido dentário, né? Afinal de contas, a gente recebe carga genética dos nossos pais. E nem sempre essa carga genética é compatível, o que faz com que diversos problemas de desenvolvimento eles se expressem. E é nesse momento, em média, aos 6 anos de idade, que a gente consegue fazer a diferença, né? Enxergando se tudo está acontecendo certo ou se alguma coisa está saindo do padrão normal de desenvolvimento e algo precisa ser feito. Tá vendo? Tudo é uma rotina, né? E, voltando nesse ponto que o doutor Dari falou, primeiro o dente caiu. E agora, quais são os cuidados, né? Porque muitas usam também outras crendices populares aí, né? Vão querer lavar com água, com sal, enfim, tem muitas coisas. Eu queria ouvir de vocês realmente quais são as recomendações após a primeira, né? Que era tomar um sorvete logo em seguida, né? A criança ama essa parte, né? Eu queria ouvir realmente qual seria a conduta correta. É certo isso? Não é certo? A melhor coisa quando o dente cai, primeiro, o melhor lugar é em casa, na escola, né? Em qualquer outro lugar que não seja o consultório, né? Então, fica mais... É o natural. Quando cai, tomar uma água gelada, um sorvete já é suficiente. Não precisa de água com bicarbonato, nada disso, né? O gelo, ele vai diminuir a luz do vaso, fazer vasoconstricção e vai parar o sangramento. E agora, botar o dente para a fada do dente e arrecadar o dinheiro. Lá em casa disseram que eu inflacionei. Você inflacionou, é superávit do fala do dente. Isso. E a partir daí, uma coisa que é importante, essa mudança, né? Quando cai o primeiro dente de leite descido e a chegada do dente permanente, ela vai para a fase da dentição mista. E aí, quando o ortodontista precisa nos ajudar nesse olhar do crescimento e também a gente fazer a transição da pasta. Então, a pasta infantil, ela tem 1.100 ppm de flúor. Então, a partir do momento que a criança, né, começa essa troca, cai o primeiro dente da frente, do arco inferior, mas atrás o permanente já deve estar lá apontando, porque ele aparece sem cair nenhum dente. Então, a transição a gente começa a sugerir a transição de uma pasta de 1.100 ppm de flúor para uma pasta de 1.450 ppm de flúor, que é a concentração usual do adulto, né? A pasta que é mais utilizada, sem considerar outras necessidades. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente alerta. É engraçado, né? Existe aquela dúvida, né? 6 anos de idade já vai estar usando pasta de adulto. Então, eu agora fiquei assim, não sabia. Eu sabia disso não. Também. Inclusive, né, até as empresas, né, hoje, elas já pensam nesse contexto e criaram, né, tem 2 empresas no mercado que criaram a pasta com a concentração de flúor de adulto, mas com sabor de criança. Porque tem algumas crianças ainda resistentes ao mentolado, ao hortelã, que é natural. Então, aí a gente começa adicionando essa, né, flavorizada ainda mais favorável à criança para depois fazer a transição para o adulto. Tá vendo? Muito Mudou. Na bom. minha época era só uma lá, aquela amarelinha com verde lá, que era daquele jeito. Professor Vitor foi lá. Meu pode Deus. falar mais, mas aquela mesma que você conhece lá. Isso verde, mesmo. amarelo e verde, só tinha Fez aquela. uma malcriação, vai ter que escovar com pasta de adulto. Era isso mesmo, doutor, era isso mesmo, né? Então, pra você Era ver o castigo. que o mundo mudou, hoje tá tudo bonitinho, né? Tem sabor disso, sabor aquilo, personagem tal, personagem isso, não é isso? E é importante, né? O lúdico para a criança, ela é importante. Ele é importante. Escolher até a escova, né? Escolher o modelo, a escova, então, é uma coisa que a cor. gente faz na consulta, né? É orientar o tamanho da escova, as cerdas que precisam ser macias. E aí, o que é que a criança entra nesse processo? Escolher o personagem. Isso, exatamente. Né? Lá em casa é Escolher o sabor da pasta. Né? Então, a gente orienta, tem que ter tanto de flúor. Então, ela pode entrar nesse universo de escolha.
Porque o que é que a gente quer da criança? O autocuidado. E quando a gente começa a inserir nesse processo de escolha, ela começa a despertar para coisas que vai usar nela. Então, é super importante isso, né? Hoje, né, a gente tem pacientes, eles mesmos ligam e marcam consulta. Diga aí. Quando a mãe pergunta, faz, já resolvi minha consulta e amanhã só preciso que você me leve. Gostei. Porque é isso, autonomia, autocuidado. Que É isso que a maravilha. gente quer, né? Muito bom. Eu estava aqui lembrando, o professor Vitor fez eu voltar à infância, né? Tá vendo? Que aí a professora Carla falou no início, e é uma curiosidade mesmo, assim, até minha. Eu e meu irmão, eu até brincava, porque eu sempre tive muita cárie, e ele não tinha. E eu escovava os dentes mais que ele. Ele dizia, você escova demais, deixa seu dente fraco, por isso que você tem cárie. Eu fazia, não é possível, mas eu acho que é questão de cada um ter a sua. Como é isso aí? Porque eu digo, não é possível, eu cuido tanto e tem um cárie. Ele vai pro dentista junto comigo, ele não tem. Por quê? A professora é cirurgia dentista, não é psicóloga. Não. Fica à vontade, brincadeira, professora, fica à vontade. Mas é isso mesmo. Na realidade, apesar de sermos filhos do mesmo pai, É da uma mesma curiosidade mãe, mesmo que eu tinha. né? Nossa formação do organismo é diferente. Então, para a cárie acontecer, a doença cárie, né? Então, a gente tem fatores que determinam o processo, que normalmente é o micro-organismo, a bactéria, o açúcar, ou seja, a comida, o substrato. Tem isso também. E o tempo, ou seja, a gente deixar aquilo ali acontecendo sem fazer a escovação, sem interromper o processo. E aí vem os fatores moduladores. Então, pode ser aí onde está acontecendo a sua diferença para o seu irmão. Ele pode ter uma saliva mais alcalina, por exemplo, né? A frequência, por exemplo, a maneira que ele escova os dentes pode ser mais efetiva do que a sua. De repente, como ele angula a escova, né? A quantidade de vezes por dia. Então, isso muda muito. Por exemplo, a prática de esporte vai influenciar o que é que ele come durante o dia, né? Eu falei no começo sobre síndrome do envelhecimento bucal precoce. Por exemplo, as crianças. Suco de uva integral. O que é que vocês acham? É legal? Não sei, eu acho Tá que... com medo agora de responder. Fica calada, eu prefiro silenciar. Porque quando tem o nome integral, a gente acha que é legal, né? Bacana. Eu fiz silenciar. Saboroso, né? Pois é. Mas é um suco altamente erosivo. Ou seja, faz exatamente o desgaste do dente. Então, ele precisa ser tomado de canudo. Né? Imagine, isso não vai acontecer uma vez que você toma. Mas quando você faz a rotina, você quer fazer a rotina todos os dias. Né? O Gatorade da vida. Todo mundo hoje vai para academia, né? Gatorade, o Red Bull, os kombucha agora nas ondas mais naturais, são altamente erosivos. Né? Então, hoje, o dilema do mundo moderno continua existindo a cárie, mas agora chegou a erosão. Né? Quem não vai... Vocês perceberam aí com a onda da pandemia, depois da pandemia, o que é que tem do lado da nossa casa? Um crossfit, uma academia. Vocês já prestaram atenção nas pessoas malhando? Elas fazem força, né? Então, tá começando a aparecer trinca nos dentes, mas ninguém pensa numa placa, uma placa como protetor bucal. Né? Então, veja que as gerações vão trazendo novas necessidades. Por isso que a consulta com o odontopediatra, com o ortodontista é importante. Porque aí ele vai saber qual é a sua necessidade. Então, ele vai adequar a sua rotina, né, de acordo com a sua necessidade. Por isso que eu tô assim, eu tomei muito tangue. Sabe aquele tangue? Misturava Não, assim. não era que suco ou então mesmo, aquela era que dá. balinha que você pegava e botava dentro de um saquinho que tinha... Enfim. Aqui Era tá que começando a suco. virar memórias, né? de Memórias anos. mesmo. É porque eu Mas- voltei mesmo para a infância aqui. Mas vamos lá. Nós tivemos também, né, alguns relatos de casos de pessoas que demonstram dentes encavalados. Esses dentes encavalados, que a gente chama, faz parte do processo de crescimento natural ou realmente precisa fazer um apoio até então aí voltado para talvez a reorganização dessa arcada dentária? Na realidade, quando a gente tem algum dente que está chamando mais atenção, está destoando do contexto geral, isso é uma característica clínica de falta de espaço. Né? Então, algo aconteceu durante o desenvolvimento e fez com que não tivesse espaço suficiente para que esses dentes se acomodassem da melhor forma. Ou a carga genética que eu recebi, né, predispõe a eu não ter o espaço suficiente para que todos os dentes se organizem da melhor forma possível. Nesse tipo de situação, a gente precisa fazer alguma intervenção para conseguir reorganizar todo mundo no melhor lugar possível mesmo.
É por isso que o melhor momento para consulta é lá aos 6 anos de idade. Porque aos 6 anos de idade a gente já consegue prever se isso vai acontecer no futuro ou não. E muitas vezes, né, a gente consegue fazer algum tipo de intervenção que garante o espaço para esses dentes lá na frente, muito antes do momento deles erupcionarem. Esse dente encavalado, né, que você comentou aí, normalmente são os caninos superiores, que são eles que sofrem com a falta de espaço, porque eles são os últimos dentes da região anterior do arco a vir. Então, é por isso que a gente enxerga tanta gente com esse tipo de problema. Porque o último a chegar na festa é sempre quem sofre mais. Gostei da comparação. Né? Tudo já está acontecendo e ele chegou lá, vai ter que se adequar ao que acontece naquele momento. Então, por isso que é importante a gente ter, né, esse acompanhamento desde cedo, para garantir que todo mundo consiga se desenvolver da melhor forma. Consegue fazer essa prevenção, né? Porque também é um trabalho de formiguinha, né? Tem que ser os pais responsáveis e o cirurgião dentista do lado. Né? Exatamente. Né? Esse trabalho a gente nem chama de prevenção, né? A gente já chama de interceptação, porque a gente enxergou que algo pode acontecer. E aí está se antecipando ao problema. Enxergou antes que o problema vai acontecer daqui a alguns anos e aí toma medidas interceptativas com alguns aparelhos auxiliares para conseguir garantir que isso que a gente enxergou que tem grande chance de acontecer não aconteça. Então, você está usando aparelho? Usa aparelho, né, professor Vitor? Uso. Meu doutor. Oh. Caso, tá vendo? Eu usei aparelho com 12 anos de idade. Então, eu estava escutando ele falar aqui, eu fiquei pensando, então, agora está explicado. Aí tem a questão da carga genética que você falou que não tem... Quando eu fui usar aparelho, foi dito isso, que eu tinha muito dente para meu espaço aqui. Então, eu teria que extrair alguns dentes para reorganizar aqui a situação. Eu era bem dentuça. Era. E na época, no interior, eu tinha 12 anos de idade. No interior, eu fui a primeira pessoa a usar aparelho naquela época. Um sucesso. É um sucesso entre aspas, porque eu usei aparelho fixo, aquele, como é que lá eles chamavam de cabresto, né? Um aparelho extrabucal. Colocar o nome certo nas coisas. Eu concordo, chamavam de varal. Eu quis fazer polêmica. E ainda tem a assim. É um aparelho extraoral também. Não, olha, aquele ali, eu disse, mãe, eu não tenho condições. Uma vez eu saí e sofri todo o bullying que você imaginar. Naquela época eu não falava bullying, né? Mas eu sofri mesmo. Aí eu fiz, eu só vou usar pra dormir. E aí foi um processo longo pra eu ter essa decisão. Mas hoje melhorou isso, né? A Na tecnologia realidade, melhorou. antigamente a gente tinha menos recursos. Hoje nós temos diversos outros recursos. No passado, esse tipo de aparelho era utilizado para diversos tipos de situação, porque existia uma limitação maior frente ao que a gente conseguia fazer. Hoje, com os novos recursos, ficou mais limitado a utilização desses aparelhos, mas eles ainda são utilizados. Vai ser um sofrimento. Existem alguns problemas que não tem aparelho melhor do que o aparelho extrabucal. Ele consegue resolver de forma efetiva, simples e muito rápido. Apesar da sua sensação ser que ele era muito feio, né? Horroroso. Ele é o aparelho mais estético que existe, sabia? Nossa. Porque hoje, do jeito que a gente aplica a utilização desse aparelho, ninguém vê, né? Ninguém tem a percepção que a criança ou o adolescente está utilizando aquele aparelho. Então, hoje, a gente já consegue lançar mão de estratégias onde o paciente só necessita utilizar aquele aparelho ou para dormir ou na rotina dentro de casa. Eu criei o meu só dentro de casa, só para dormir. Eu mesmo quem fiz a minha estrutura. Hoje, a gente já sabe que, né, a literatura já nos mostra que isso é o necessário, né? A gente não precisa, né, requerer que a criança, né, que o adolescente utilize em tempo integral, né, esse tipo de aparelho. Né? Então, imagine aí um aparelho que é removível. Você vai tirar para comer, você vai tirar para escovar os dentes, você vai tirar para ir para festa, você vai tirar para ir para onde você quiser. E você só vai utilizar em casa. Então, as mudanças vão acontecendo e ninguém enxerga o aparelho que você está utilizando. Só o fixo que eu usava. Eu achava o máximo para período de carnaval. Colocar colorido cada um. Ainda se faz isso, usa isso ainda. Usa. Hoje em dia, a gente tem pacientes com brackets estéticos que querem colocar os elásticos coloridos. Professor Vitor, aproveita o carnaval aí. Né? Natal, põe verde e vermelho. O Flamengo, então, né? Vermelho e preto. Né? Pode ser também. Então... É um grande desafio, né? Quando chega o paciente, ele tem a necessidade de utilizar um aparelho como esse, justamente por essa impressão que já vem dos pais, né? Do passado. É algo horrível, né? Então, o primeiro passo é todo mundo entender que aquilo não é horrível.
Aquilo ali é um tratamento. Uhum. Então, quando a gente pensa em tratamento ortodôntico, de vez em quando, a gente esquece que é um tratamento, né? Então, existe um problema que precisa de solução e o aparelho é parte da solução do problema, parte do tratamento. Então, a gente tem que entender como um tratamento, né? Então, imagine, você precisa fazer um tratamento para resolver o seu E problema. resolveu. Graças a Deus que a minha mãe fez isso comigo. Amém. Tem que ter essa percepção que é tratamento. E uma Foi a coisa, intervenção, uma né? coisa que é importante também é, muitas vezes, quando a gente visualiza uma necessidade na consulta, que a gente coloca para os responsáveis, por exemplo, a necessidade do uso do aparelho. Certo. Às vezes a criança não tem maturidade ainda. Então, mas é importante ela ouvir do profissional, por exemplo, o ortodontista que acompanha junto com o odontopediatra o crescimento, qual é o planejamento? Se eu começar agora, se eu começar daqui a 6 meses, se eu começar daqui a 1 ano, porque às vezes os pais querem colocar, mas a criança ainda não tem essa maturidade. Aí é um desgaste familiar muito grande. Então, se você também não tem o contexto da criança entender o processo, às vezes é melhor você deixar um pouquinho para depois, Esperar um pouco mas mais. entendendo quais são as necessidades daquela situação, entendeu? Isso, às vezes, é importante a gente pontuar, porque nem sempre o querer do pai, né, vai ser naquele momento. Porque, às vezes, a criança, a gente coloca o aparelho de manhã, de noite, ela já tirou, né? Porque ela não está confortável com aquilo. Mas aí, 6 meses depois, ela despertou. Ela mesmo disse, pai, agora Eu vou ter cuidado, eu vou saber vou utilizar, conseguir, né? Então, esse feeling é importante. Desculpa, professor, pode falar. É porque, como a gente estava falando, é um tratamento, né? Assim, e é um tratamento que não é medicamentoso. A gente vai precisar colocar algum dispositivo que frequentemente vai estar dentro da boca do paciente e ele precisa usar. Então, se não existir, né, mesmo novinho, a consciência da necessidade do uso daquele aparelho, ao invés de a gente ter o benefício do tratamento, a gente vai ter o prejuízo. Porque o impacto negativo daquele momento vai ser o que vai ser lembrado. Vai ser o que vai ficar marcado. Então, é muito mais interessante, como a senhora Carla falou, que se compreenda o problema. Existe o problema, vai existir um momento que você vai ter que utilizar algum tipo de aparelho. Senão, o problema não será É resolvido. isso que eu ia falar, o resultado vai depender disso, né? Vai depender dessa não do colaboração. profissional. Né? E aí, criar estratégias de conscientização para que a criança entenda que esse momento vai chegar e que ela faz parte de forma muito importante da resolução daquele problema. Então, frequentemente, a gente diminui os intervalos de consulta, né? Vai uma vez para o ortodontista, uma vez para o odontopediatra, até que essa consciência, de fato, ela aconteça. E a iniciativa, né, parta ou só da criança, ou do conjunto, né, de conversa entre a criança e o responsável. E aí, a hora é agora, vamos começar, mas ela participe, né? Ela se sinta parte. Não, bora. Porque na hora que começou, ela também vai ter que ter um senso de responsabilidade, que de vez em quando, né, a gente acha que não tem, né? Mas, na verdade, eles têm, né? Eles são muito sabidos, né? Então, eu crio 2 em casa. Quando a gente acha que vai ser difícil delas compreenderem alguma coisa, elas vão, né? E passam na nossa frente e mostram que surpreendem, né? E mostram que estão compreendendo o que está acontecendo. Então, é tratamento, né? É nela o tratamento na criança, né? Então, tem que ser chamada essa responsabilidade para o tratamento. E, por incrível que pareça, frequentemente elas respondem a responsabilidade muito bem, né? Então, todo tratamento de criança, na realidade, é um tratamento em conjunto, né? Então, você está tratando a família toda. É verdade. Todo mundo tem que participar. É uma campanha. E outra coisa, coloque seu aparelho, muda-se o creme dental. Você precisa inserir outras coisas na higiene bucal, como escova interdental, como um fio mais adaptado ao uso daquele aparelho. A pasta de dente, muitas vezes, você precisa adequar dentro do contexto de risco de cada paciente. É uma pasta que tenha mais fluido que 1.450 ppm. Então, existem outros cuidados que a gente precisa abordar. Então, cada paciente é único. Cada necessidade é individual. Então, a consulta sempre com um profissional da área é de suma importância. Então, eu sempre até digo, o que você vê na internet, me pergunte.
né? Se você está viajando, eu estou viajando, eu queria mudar para aquele creme dental. Será que o creme dental clareador é bom? Será que o de carvão é bom? Né? Pergunte ao seu dentista, né? Tenha esse canal, é importantíssimo. Hoje a gente tem um grande vilão, né? Dentro do consultório, né? Que são as redes sociais. Redes sociais. Porque pessoas que nem são formadas falando de dando absurdo, dicas, né? Orientações. Tem tal de carvão aí que estão falando. Eles desorientam, né? eles não orientam, eles Existe desorientam. muita desorientação. Né? Enfim, complicado você lidar com isso. O mercado ganhou uma forma de acesso com uma abrangência muito grande. Então, o mercado ele sempre está querendo lhe oferecer algo novo para que você consuma. E nem tudo aquilo que é ofertado é o que você precisa, é a melhor alternativa. Então, realmente, buscar alguém de confiança e tentar ouvir, né, uma outra opinião é muito importante no contexto social que a gente vive hoje. E principalmente, assim, o marketing é muito forte do produto, né? Então, a gente vê o influencer fazendo a propaganda, o cantor sertanejo fazendo a propaganda de uma pasta de carvão. Mas a gente tem que mostrar ao paciente que tem que existir estudo clínico, ciência, e prática clínica. São as duas coisas embasadas. Então, quando a gente mostra que aquilo ali realmente não acontece, aí ele... Eita, que bom então que você falou. Então, o que é que eu posso? Então, ele começa a fazer um filtro de quem realmente ele deve buscar dentro daquele universo do cuidado. Né? Isso é para cabelo, isso é para pele, é para tudo, né? A gente teve já alguns episódios aqui que reforçou isso, né? Tanto a nutricionista falando também, porque assim, o profissional existe para isso. Exato. Para dar a orientação correta. E uma coisa que é assim, que eu acho que todos os profissionais que passaram por aqui reforçam a questão da individualidade. Exato. Cada ser é um ser, cada indivíduo é um indivíduo e tem que ser Cada orientado. problema tem a sua necessidade. Resgatando a fala do professor Vitor, ele falou, a gente usava aquela pasta de dente amarela com verde, porque não se existia tecnologia, né, ciência, né, tanto do lado da doença quanto do lado do cuidado, que tivesse essa diversidade de opções. Então, hoje, se você chegar na prateleira da farmácia, você não vai ter 2 marcas de creme dental. Você vai ter 10, 15, 20. Verdade. Qual é a melhor para você? Quem vai lhe orientar? O cirurgião dentista, o seu dentista. Então, fidelize o seu cirurgião dentista, porque ele lhe conhece, ele sabe a sua necessidade. Na anamnese, na consulta, ele vai lhe perguntar... fazer perguntas sobre sua vida e aquilo ele vai direcionar o que é que ele vai lhe indicar. Perfeito. Então, tem que ser a partir daí. E a parceria vai existir com o nutricionista, com o fonoaudiólogo, com o ortodontista, com o endócrino. Criança está indo para o endocrinologista, a necessidade de crescer ou de parar o crescimento, cada um tem uma necessidade. Então, a gente também alerta para isso. Então, você vê, a nossa gama de cuidado multiprofissional, ela aumentou. Eu tenho mais olhares para um único indivíduo. Então, isso é que é importante, essa parceria entre as especialidades. Perfeito. E, assim, isso que você está falando também, eu percebo a importância de prevenção, porque a gente vê crianças fazendo canal. Né? Então, talvez não está usando o creme dental adequado, não está escovando da forma correta, dentre tantos pontos que vocês colocaram aqui, né? Isso, os retornos ao dentista, né? Então, às vezes, até a gente faz umas chamadas periódicas, tanto na clínica quanto no consultório, mas às vezes, a gente olha e diz, mas não tem nada, né? Mas a gente precisa, na realidade, que o profissional analise se a manutenção de saúde está existindo. Pronto, né? Perfeito. E voltando para, já que falaste do consultório, não é isso? Como é que o SESMAC vem se comportando nesse cenário? Existe algum projeto de atendimento à comunidade, tanto na área da implantodontia, do tratamento voltado até então para profilaxia, saúde bucal? Como é que funciona esses atendimentos? Como é que funcionam esses atendimentos no SESMAC? Nós estamos inseridos nas clínicas, né, de odontologia infantil, então a gente atende desde o bebê. Então, fazer cirurgia de freio lingual a gente já faz, né? Vem muita gente do interior buscar a nossa ajuda, né? Nossos ex-alunos também que estão lá, nos veem como referência. Então, a gente atende desde o bebê até o adulto, né? Mas a gente
nossa clínica perpassa até o adolescente. E a gente tem consultas periódicas, a gente faz a parte clínica de canal, de dentística, tudo que a criança precisa a gente faz dentro da instituição. E a gente também busca essa parceria com o curso de nutrição, com o curso de psicologia. Então, é bacana porque o olhar institucional, ele é integral. É o SESMAC integrado, né? Que é a saúde. Eu acho esse projeto, assim, fantástico. Além das clínicas de atendimento à demanda espontânea que a gente tem, diversas faixas etárias, a gente tem a Liga de Extensão, onde a gente faz coisas mais complexas dentro da instituição. Né? Então, são os alunos que já passaram por algumas etapas da formação, que têm interesse em ingressar nas ligas de extensão, e lá a gente faz tratamentos um pouco mais complexos. Então, a gente, dentro da instituição, consegue abranger uma quantidade muito grande de atendimentos. Né? O serviço que a instituição presta, ela é muito legal. A gente percebe que a instituição é uma referência hoje em atendimento de crianças. Né? Então, não só dos nossos egressos, mas de outros profissionais, inclusive de outras instituições, que sempre recorrem à instituição para que a gente faça esse tipo de abordagem. Lá no SESMAC, apesar de existir alguma ideia de que tratamento ortodôntico, por exemplo, não acontece dentro do curso de graduação, lá a gente atende uma gama muito grande de crianças que fazem tratamento ortodôntico, seja tratamento preventivo, perder um dente antes do momento de ter sido perdido. Né? A gente coloca um dispositivo para preservar o espaço, para que quando o dente permanente vier, tenha um lugar para ele vir. Ou realmente existe um problema de desenvolvimento. Né? Então, os alunos têm a capacidade, com a nossa orientação, de readequar esse desenvolvimento, de devolver uma condição mais favorável para o desenvolvimento daquela criança. Então, todo esse tipo de assistência, a instituição ela faz, né? Abrangendo aí até os 12 anos de idade, né? Dentro da nossa área de atuação dentro da instituição, e a instituição continua assistindo pacientes mais velhos, né, em outras clínicas, com outras áreas de atuação. E também na especialização, E também né? na especialização. Né? A Então, pós-graduação de ortodontia também que acontece lá. A gente tem o curso de pós-graduação em ortodontia, onde a gente atende pacientes de diversas faixas etárias, né? Adultos, crianças, com todos os tipos de aparelhos e abordagens, né? Inclusive o extrabucal, né? Que você vai ter uma missão agora. Tarefa. Missão de não dizer que é horrível. A partir de Não, hoje eu vou... não. Vou trabalhar aqui. Trabalhe. É porque eu tive trauma, né? Fez parte da minha beleza atual, né? Contribuiu para. Você encarou de uma forma diferente. Então, hoje a gente encara aquilo ali como o artifício mais estético que existe. Ninguém nem enxerga que você está de aparelho. Do nada, disse, rapaz, tá melhor. O que foi que aconteceu? Nada. Ninguém viu nada acontecendo. Quando viu, já tá completamente diferente. O doutor Dari vem de uma família de médicos também, né? De dentistas, né? Então, sabe muito bem do que está falando. Gente, fantástico esse episódio aí. Consegui realmente tirar muitas dúvidas sobre a proposta, inclusive sobre a participação aí da odontopediatria num cenário fantástico, que é realmente cuidar da saúde de crianças, de adolescentes, para que a gente consiga ter sorrisos lindos, saudáveis e bonitos. Não é isso, professora? E eu estou encantada, assim, com a questão do trabalho do próprio SESMAC, né? Então, Sim. assim, para o aluno que está na instituição, é grandioso o aprendizado, porque ele já sai com vamos dizer assim, com a segurança de atuação no mercado já para atender, né? Porque ele vai vivenciar várias experiências ali. Uhum. Com certeza. Isso aí, A estrutura é muito bacana e condizente com o mercado atual. Então, estamos lá para orientar, para ajudar, para conversar, trocar ideias. Vamos brindar, então, ao curso Vamos aí de odonto do SESMAC. Parabéns aí nossa conversa, Parabéns, nosso e muito diálogo. obrigada mesmo pela participação. Professora, esse foi mais um episódio do Fala aí, SESMAC. 50 anos iluminando histórias.